política monetária é o depósito compulsório. Olha só, palavra compulsório significa obrigatório, certo? Obrigatório. Depósito compulsório significa que o Banco Central ele vai receber um depósito que os bancos vão mandar para eles. Então, olha só, depósito compulsório é o percentual em dinheiro que é enviado pelos bancos ao Banco Central, de forma compulsória, ou seja, obrigatória. Existe depósito compulsório sobre o depósito à vista, que é a conta corrente, sobre a poupança e sobre o depósito a prazo, que são as aplicações. Vou te dar um exemplo de como que isso é utilizado. Pensa comigo. Ó, quem coordena isso é o Conselho Monetário Nacional, mas o Banco Central ele vai determinar o percentual de compulsório, determinar o percentual e ele vai recolher esse compulsório. Como que funciona? Imagina aqui que a gente tem o banco A, certo? O banco A. E aí você tem conta no banco A. Suponhamos que hoje você tem R$ 1.000 que está na conta corrente do banco A. O que é o depósito compulsório? O depósito compulsório é o seguinte: o Banco Central, ele fala, o banco A, você vai ter que me mandar 10% desse dinheiro, por exemplo. Então significa que dos R$ 1.000 que você tem no banco, o banco não pode usar os seus R$ 1.000, porque 10% ou 15 ou 20 vai depender, 10% desse dinheiro vai lá para o Banco Central. Então, o que o banco tem que fazer? Ele manda 10% para cá, que é R$ 100, e vai sobrar para ele emprestar R$ 900 seu. E esses R$ 900 o banco empresta para outras pessoas. Por que o Banco Central faz isso? Para poder garantir que o banco vai colocar dinheiro dele na operação também. Que ele não vai ficar colocando só dinheiro do cliente. Então, isso gera um lastro melhor para a operação. Douglas, eu tenho que saber qual que é o percentual? Não, você não tem que saber. Você só tem que entender o seguinte, ó. Quando o Banco Central quer aquecer a economia, o que o Banco Central vai falar? Ele vai falar assim, ô Douglas, ô banco, eu quero que sobre mais dinheiro para você emprestar. Então, ao invés de você mandar 10% da conta do Douglas, eu vou reduzir isso aqui para você. Ó, você vai me mandar só 5%. Então, você vai me mandar só R$ 50 agora. Vai sobrar para você emprestar não 900, vai sobrar agora 950. Ou seja, sobrou mais dinheiro. Com isso, o banco consegue atender mais pessoas. Agora, se o Banco Central fala o seguinte, olha, é o seguinte, o Brasil está emprestando demais, estão consumindo muito. Eu preciso que as pessoas gastem menos. O que o Banco Central fala? Ele fala o banco A. Agora eu vou ter que aumentar o seu compulsório. Então você vai me mandar 30% agora. Ou seja, dos R$ 1.000 que eu tenho no banco, o banco vai ter que mandar R$ 300 para o Banco Central e vai sobrar só R$ 700 para o banco emprestar. Ao invés de emprestar para três pessoas, agora ele consegue emprestar somente para duas. Então isso aqui reduz o volume de dinheiro em circulação. Qual que é a essência disso? A partir do depósito compulsório, o Banco Central consegue dizer quanto de dinheiro vai sobrar na mão do banco. Então, vou fazer de novo para você compreender. Olha só, eu, Douglas, eu tenho R$ 1.000 na minha conta corrente no banco, certo? O banco A, ele é obrigado a mandar um percentual lá para o Banco Central. Isso é o depósito compulsório. Daí o Banco Central ele pode fazer o seguinte, ele pode reduzir o compulsório ou ele pode aumentar o compulsório. O que significa reduzir o compulsório? Significa que ele quer que sobre mais dinheiro para o banco. Então ele vai falar o seguinte, olha, me manda só 10% do que você tiver aí. Então dos R$ 1.000 que eu tenho, vai ficar R$ 900 para o banco emprestar e vai ficar R$ 100 indo para o Banco Central como compulsório. Isso é uma política de restrição, porque sobrou pouco dinheiro. Agora, se o Banco Central tiver no momento onde ele fala, cara, eu quero aumentar o volume de dinheiro,
ele vai fazer o quê? Ele vai manter os 10%. Agora, se ele for falar, olha, eu quero reduzir o volume de dinheiro. Para eu reduzir o volume de dinheiro, eu tenho que aumentar o compulsório. Aí ele vai falar o seguinte, ô banco A, dos 10% que você estava me mandando, esquece. Eu preciso que você me manda agora 30%, por exemplo. Então vai sobrar o que para o banco? Não vai sobrar 900 mais. Vai sobrar agora dos 1.000, vai sobrar 700, porque R$ 300 foi lá para o Banco Central. Esse dinheiro que vai para o Banco Central fica lá numa conta específica. Não fica rendendo, não é para o Banco Central usar. Ele só fica lá como um lastro, uma garantia. Douglas, e se você sacar os R$ 1.000? Se você ficar só com 500? Aí vai ajustar o valor. Ó, 30% de 500, agora 10% é 50, vai ficar o quê? Vai ficar R$ 150. E aí vai sobrar R$ 350 aqui para o banco emprestar. Então, todo dia esse saldo é atualizado. O Banco Central pergunta para o banco, ó, quanto que você tem em conta corrente somando teus clientes hoje? Quanto que você tem em depósito a prazo, que é a aplicação somando seus clientes hoje? E quanto que você tem na poupança somando seus clientes hoje? E aí, cada tipo de aplicação vai ter o seu percentual, certo? Você não tem que saber qual que é o percentual. Você só precisa entender o que eu te disse. A prova vai perguntar: o que é o depósito compulsório? É o percentual em dinheiro que é enviado pelos bancos ao Banco Central de forma obrigatória. Existe compulsório sobre a conta corrente, que é o depósito à vista, sobre a poupança e sobre o depósito a prazo. Só presta atenção que pode vir três perguntas. Olha só. Quem que determina o percentual? Quem determina qual vai ser o percentual? É o Banco Central. Quem recolhe o compulsório? Quem recolhe é o Banco Central. Mas quem recebe o compulsório? Quem que recebe o compulsório? Vai ser o Banco Central, certo? Então, quem determina, quem recolhe e quem recebe. Agora, se a pergunta for, quem que envia o compulsório? Quem que vai enviar o compulsório é o banco, é a instituição financeira. Então, você tem que prestar atenção na pergunta. É quem determina, é quem recolhe ou é quem recebe? É o Bacen. Mas quem que envia o compulsório é a instituição financeira onde você tem conta, certo? Então, tem que prestar atenção na pergunta. Se ele perguntar quem que envia, não é o Banco Central a resposta. Aí, o que tem caído na prova aqui? Olha só, na prova. Para reduzir o volume de moeda em circulação, o Banco Central deverá realizar o aumento do compulsório. Ó, na prova vai estar lá, com o objetivo de reduzir o volume de moeda em circulação. O que você vai fazer? Você vai pensar, ó, o que é reduzir o volume de moeda? Reduzir o dinheiro em circulação. Para poder reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, tem que ficar mais dinheiro na mão do Banco Central. Então, o Banco Central ele vai fazer o seguinte, ó, o banco, eu preciso reduzir o quanto de grana que você tem na mão. Então, você vai me mandar 30% do seu dinheiro. Isso significa que ele fez o quê? Ele aumentou o compulsório. Então é só você pensar, como que o Banco Central vai fazer sobrar menos dinheiro em circulação? É só ele pedir para mandar mais para ele. Então tá aqui, ó, para reduzir o volume de moeda em circulação, o Banco Central deverá realizar o aumento do compulsório, ou seja, me mande 30%. Se ele quisesse aumentar o volume de dinheiro em circulação, ele iria reduzir o compulsório. Ele ia reduzir, por exemplo, para 10%, como eu te expliquei. Tá? Então, não tem como errar isso aqui na hora da prova. É muito fácil. É só você, se precisa, desenha, mas você precisa acertar. Aí você tem que entender: reduzir o volume de moeda é ter menos dinheiro. Para ter menos dinheiro na mão dos bancos, o Banco Central pede para mandar mais para ele. Por isso, ele aumentou o compulsório. Nesse exemplo, vai sobrar os R$ 700 só lá para ele, para o banco poder emprestar. Beleza? Aqui eu trouxe o que eu falei, ó. Política de expansão. Na expansão, o Banco Central reduz a taxa do compulsório, por exemplo, para os 10%.
O banco vai ter mais recurso para emprestar e isso vai estimular o consumo das pessoas. Isso é uma política de expansão. Agora, na política de restrição, que é ter menos dinheiro em circulação, o Banco Central aumenta o depósito compulsório para os 30% que eu dei de exemplo, o banco vai ter menos recurso para emprestar e isso trava o consumo. Aí a prova vai trazer, com o objetivo de uma política de restrição. O que o Banco Central vai fazer? Restrição é menos dinheiro em circulação, então ele sobe o compulsório. Expansão é mais dinheiro em circulação, então ele abaixa o compulsório. Aí você precisa saber. O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque obviamente você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. A apostila de conteúdo atualizado e a apostila de simulados por módulos, essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes, e a apostila de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir. Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou celular e o aplicativo pelo seu celular. Suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado e o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva, clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora, e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!